Olá! Retomamos nossos estudos sobre a Idade Medieval, também conhecida como a Era das Trevas ou a Era das Catedrais. É fundamental a leitura do seu material didático. Os esquemas e os resumos também são válidos. Além disso, recorra a técnicas de estudo como anotações, mapas mentais, quadros comparativos e exercícios. O tema principal dessa aula é a Igreja Medieval. Serão apresentados os principais aspectos do cristianismo no Ocidente, como eram ocupados os cargos e funções da instituição, a participação da Igreja na política, na economia, nas artes e nas ciências, e sua dura atuação no Tribunal do Santo Ofício. Ao final da apresentação do conteúdo, há 2 exercícios propostos sobre o tema de nossa aula. Para compreendermos a influência da Igreja no período medieval, é necessário um pequeno histórico do cristianismo desde a antiguidade. O cristianismo expandiu-se da Palestina até Roma. A religião penetrou entre as classes populares. Os cristãos eram perseguidos no Império por serem monoteístas, por contestar o militarismo da cultura romana e por negarem o caráter divino do imperador. Em 313 d.C., o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo e concedeu liberdade de culto aos cristãos. Com Teodósio, o cristianismo foi considerada a religião oficial do império. Prestigiados, os cristãos alcançaram altos cargos no império e os bispos passaram a cuidar da administração das cidades. Já na Idade Média, a Igreja adquiriu caráter universal. Os monarcas medievais legitimaram seu poder. A Igreja Católica mantinha relevante papel na conduta social na Idade Média. O clero era subdividido entre o alto clero, o médio clero e o baixo clero. O alto clero era composto em sua maioria por indivíduos de origem nobre. Por tradição, o primogênito de uma família nobre, além de receber o feudo, também recebia o título de nobreza de seus pais como herança. O destino natural dos outros filhos, além da cavalaria, era o ingresso na igreja. Jovens solteiros, através da influência de suas famílias, assumiam altos cargos na instituição, como arcebispos, bispos e cardeais. Compunham a cúpula e os rumos do cristianismo. O médio clero eram as maiores autoridades nas ordens religiosas, como priores, as cúrias e as madres superiores. Os membros do baixo clero eram provenientes de famílias de plebeus. Não possuindo recursos para sua própria subsistência, abandonavam suas crianças menores, órfãos, eram deixados nas portas de mosteiros e abadias. Ocupavam os cargos de monges, abades, frades, freiras e padres. Ajudaram nas obras da igreja, como escolas, hospitais, leprosários, creches, asilos e universidades. Durante a Era Medieval, surgiram ordens, congregações e sociedades formadas por sacerdotes, que buscavam isolamento para atividades religiosas. O aparecimento dessas organizações facilitou o trabalho de cristianização em um mundo rural. Os ingressos nessas ordens religiosas estavam ligados aos votos de obediência a um superior, aos votos de pobreza e aos votos de castidade. Já estabelecida no Ocidente, a Igreja Católica sempre esteve muito próxima a reis e nobres europeus. Observe a iluminura.
Ela representa a coroação do rei Eduard, o confessor, em 1043 d.C. Muitos bispos e cardeais se tornaram conselheiros de Estado e aliados aos interesses da cristandade. O cristianismo sofreu inúmeros ataques no enfrentamento de seus adversários religiosos. No início da era medieval, a Igreja lutou contra o paganismo e seitas consideradas profanas e primitivas. O clero lutou contra a permanência de judeus na Europa. Entretanto, a partir da expansão do islamismo, os muçulmanos tornaram-se os grandes adversários religiosos da fé cristã. Derrotados na Batalha de Poitiers, em 732 d.C., por Carlos Magno, os muçulmanos foram expulsos da Europa. Todavia, permaneceram presentes na Palestina e governando Jerusalém. Outro impacto no cristianismo foi o cisma do Oriente, ocorrido em 1054, quando houve o rompimento entre a Igreja Ocidental, fiel ao papado, e outra no Oriente, fiel ao imperador bizantino, e seus patriarcas, líderes da Igreja Ortodoxa grega. Um novo olhar fora lançado sobre o Oriente, quando o Papa Leão X convocou os reis, nobres, fidalgos a investirem nas cruzadas, em nome da conquista da Terra Santa. Seus sucessores mantiveram a bandeira de conquistar a Palestina e controlar Jerusalém. Foram 9 movimentos das cruzadas e, como resultado negativo, a derrota cristã. Porém, foram abertas as navegações do Mar Mediterrâneo para o comércio das especiarias. A Igreja era bastante interessada na vida econômica da Europa. A Igreja era proprietária de terras. Membros do alto clero negociavam cargos e objetos sagrados e a venda de indulgências dos pecadores. Porém, estavam presentes nas feiras e mercados, fiscalizando os artesãos e comerciantes quanto às práticas do capitalismo e da escravidão. Conhecida como a Idade das Trevas, a Igreja negava as ciências e o racionalismo produzido por laicos. A resposta para os questionamentos se encontravam no sagrado e na Bíblia. Enfim, a Igreja impôs uma cultura teocêntrica. As artes foram dominadas pelos olhares religiosos, passando pela literatura, a pintura, a música e a arquitetura, representavam os interesses da Igreja. A Idade Média é também conhecida como a Era das Catedrais. Observe as fotografias. Elas representam 2 estilos da arquitetura medieval, o romano e o gótico. Os estilos foram marcantes na construção de templos, abadias, mosteiros, paróquias e catedrais. No ponto de vista científico, a mãe de todas as ciências era a teologia. A história retratava a vida dos mártires do cristianismo, a vida dos santos, dos estudos bíblicos e da vida de Jesus Cristo. As ciências tinham como objetivo alcançar o sagrado. Prevalecia a teoria geocêntrica. Na filosofia, é necessário os profundos estudos de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Contudo, entre os episódios mais tristes da Igreja Católica está a atuação do Tribunal do Santo Ofício, ou também chamado de Tribunal da Santa Inquisição, com o objetivo de moldar as condutas morais cristãs,
religiosos foram designados a perseguir hereges e pagãos. Milhares de pessoas foram vítimas de torturas, investigação e violência por parte dos inquisidores. Eram utilizados diferentes mecanismos para obter a confissão dos indivíduos. Observe os desenhos em sua tela. Ainda hoje, muitos desses objetos são expostos no Museu das Torturas, localizado na Holanda. Faça uma busca digital e conheça mais sobre a atuação do Tribunal do Santo Ofício. Basta lembrar que a maioria dos acusados eram incriminados com a prática de bruxaria e, por isso, condenados à morte. Caro aluno, a seguir, eu coloco à sua disposição 2 exercícios que contemplam o conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Atenção! Faça com calma e, se necessário, reveja a apresentação. Você também pode recorrer às suas anotações e à apostila. Pratique seus conhecimentos com os conteúdos adquiridos com a lista de exercícios postados em nossa sala virtual. Assista às videoaulas de nossa plataforma e, em seu caderno, faça exercícios e tarefas. Obrigado por sua atenção e até a próxima!